pessoal, eu sou o pastor Diego Sampaio Meu nome é Lucas Lindolfo. e nós estamos na quarta semana da campanha de 7 semanas de Pentecostes com o tema Intimidade com o Espírito Santo. O tema dessa semana é adoração e acho que o intuito dessa conversa aqui é a gente refletir um pouco sobre o que é viver uma vida de adoração, né? Sim. Tanto naquilo que diz respeito à música, quanto também à nossa vida, com uma integralidade, né? Enfim. A gente estava já aqui conversando um pouquinho antes de começar a gravação, de como é importante a gente entender que a nossa adoração ela vai para além do momento que a gente tem daquela adoração congregacional na igreja e com música, né? De que a nossa adoração ela continua nos ambientes onde a gente caminha, né? E aí eu vou tentando conduzir um pouquinho, pensar assim, Lucas, quais seriam as dicas? O que você pensa para desenvolver a sua vida de adoração na sua casa, assim, fora desse ambiente congregacional? Uma coisa que eu penso muito quando a gente fala sobre adoração, e eu penso na minha vida, é que a adoração ela é exclusivamente integral. Se ela não for integral, muito provavelmente ela é talvez vazia. Assim. O que eu quero dizer é, às vezes a gente canta na igreja, né? Eu me rendo, a minha vida é sua, só que eu acredito que se a gente canta isso no culto e a nossa vida ela dá um testemunho contrário a isso, para mim, isso chega aos ouvidos do Senhor como hipocrisia muitas vezes, sabe? Como incoerente, né? Uhum. E até eu gosto muito daquele texto quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele fala, né, que a adoração que o Pai está procurando é em espírito e em verdade. Em espírito, a gente pode falar mais depois, né? Que diz respeito àquele mover profético, que ela não é só algo da alma, só da mente. Mas quando ele fala em verdade, eu entendo que ele está falando a respeito de ser compatível. Sim. Compatível com quem Deus é, então não é só uma ideia que a gente criou de Deus, mas principalmente também compatível com quem nós somos. Eu sempre falo isso em relação à vida que a gente leva fora daquele momento do culto, né? Então, Sim. em primeiro lugar, acho que é a respeito dessa integralidade. Eu adoro levantando a mão, mas a minha mão levantada no culto e cantando Eu Me Rendo é um testemunho da vida que eu vivo fora das quatro paredes da igreja. Sim, é como a gente pensa talvez sobre nas nossas relações, né? Tanto eu quanto você somos casadas. Seria hipocrisia eu falar que eu amo a minha esposa se eu não tivesse atitudes práticas que revelassem esse amor. Então, talvez, entrando nisso que você falou da nossa vida, né, da integralidade, é como se eu digo que eu te amo e com as minhas atitudes Perfeito. eu provo que eu te amo. E aí, então, eu utilizo ferramentas. Então, a música pode ser uma ferramenta, o meu momento de oração pode ser uma ferramenta para eu provar, para eu responder a esse amor. E uma coisa, você citou o texto de João 4, né? Quando Jesus João 4. fala com a mulher samaritana. E é muito legal que ele fala assim, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. E ele faz, quase que aponta para um lugar de intimidade, né? Tipo assim, vocês estão falando sobre algo que vocês não sabem o que é. Perfeito. Mas nós estamos falando sobre algo que nós sabemos, nós temos intimidade com isso. E isso mostra como esse amor precisa ser provado no tempo de relacionamento extra o que todo mundo está vendo. E isso nos leva para um ponto que eu acho legal, você usou um exemplo muito bom de que, poxa, como é que eu agrado minha esposa? Não é só da boca para fora, né? É uma integralidade, em vários gestos, mas para eu conseguir agradá-la dessa maneira, eu preciso conhecê-la. Sim. Então eu preciso dedicar tempo de qualidade, em entender as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta. E da mesma maneira, eu acho que a gente precisa falar também de que a gente precisa conhecer o alvo da nossa adoração, que é o Senhor. Sim. Como é que eu vou adorar a Deus se eu não sei o que ele anseia, o que ele desgosta? E como que eu vou conhecer isso se eu não tenho tempo de qualidade na palavra, né? E a gente está até conversando aqui mais cedo que nesse texto também, quando Jesus fala isso para a mulher samaritana, ele está desconstruindo uma falsa ideia que eles tinham a respeito de Deus. Sim. Os samaritanos, eles naquela época, assim, eles adoravam estátuas com rosto de animal e corpo de gente, de deuses egípcios, se chamavam de Senhor, de Yahweh, né? Esse foi o Deus que nos libertou do cativeiro. Então Jesus está falando o seguinte, olha, vocês precisam conhecer o alvo da adoração. Sim. Não adianta você adorar um Deus que você criou. Então o Deus que vocês adoram, vocês não conhecem, mas
nós conhecemos Deus quando nós adoramos. Então, acho Sim. que isso traz para nós essa tônica de que é um... E acho que é uma coisa que a gente fala pouco, a gente vive pouco na igreja. Talvez fale bastante, mas vive pouco. Tipo, buscar conhecer ao Senhor, ter tempo de qualidade, ter tempo de devocional, na Bíblia mesmo, sabe? Sim, Porque senão corre muito risco da gente adorar uma ideia criada de Deus. A ideia que me supre, né? O Deus que é o provedor muitas vezes, sim. o Deus que cura, Legal. mas... enfim. Eu vi uma vez um pastor usando uma ilustração, falando que nós podemos olhar para Deus, ele falando sobre adoração, como um celular ou como um quadro. E aí ele fala que o celular é um aparelho que a gente está com ele o tempo inteiro na mão, que a gente utiliza ele, então a gente usa ele porque a gente precisa resolver uma situação, precisa mandar uma mensagem, fazer uma foto, fazer um vídeo, ou todos os outros benefícios que ele nos dá, né? Mas se em algum momento aquele aparelho parar de fornecer esses benefícios, a gente descarta, ele não serve mais pra gente. E no caso de um quadro, não. A gente compra aquele quadro, ou a gente adquire aquilo, e a gente pendura num lugar onde a gente vai dedicar tempo contemplando ele. Ele não oferece necessariamente nenhum benefício, mas a gente para e fica contemplando aquele quadro. E aí ele faz essa comparação em relação à adoração, que a adoração tem muito mais a ver com essa contemplação do que com os benefícios. E isso vem muito de encontro com o que a gente está falando do conhecimento. A gente só conhece Deus se a gente dedica tempo para conhecê-lo, a despeito dos benefícios que a gente recebe. E posso ter além, que eu pensando nesse raciocínio, quanto mais você conhece a respeito da história daquele quadro, mais a contemplação se torna um prazer. Sim. Então você começa... por que as pessoas pagam rios de dinheiros em quadros? Porque não é porque ela só pro status. Pra gente, para as pessoas que conhecem da história, de quem fez, das expressões ali retratadas no quadro, é prazeroso você olhar e ser... De certa maneira, isso gera em você um prazer. Acho que, e a gente que está há bastante tempo andando com Jesus, né? Chega uma hora que se torna prazer também você contemplar Deus e falar, cara, como Deus é incrível, como a graça dele é suficiente. E aí acho que isso acaba se tornando o combustível da nossa adoração, inclusive nos cultos, né? Sim, e foge desse lugar do benefício, né? Exatamente. Poxa, eu vou adorar a Deus porque ele... Não, eu vou adorar a Deus porque ele é maravilhoso, e isso não tem a ver com o que ele faz. Talvez o que ele faz pode ser até um ponto de partida. Mas conforme a gente vai gastando tempo contemplando quem ele é, a nossa perspectiva muda. E é muito legal, a gente está falando do texto de João 4. Uma outra coisa que eu sempre acho interessante quando eu olho é que Jesus fala assim que o Pai procura adoradores que o adorem. Né? Ele não está só em busca da adoração, porque se ele estivesse em busca só da adoração, qualquer tipo de adoração valia. Em qualquer situação, ela estava válida, porque o que ele estava em busca é da adoração. Mas o texto fala que ele está em busca dos adoradores. Ou seja, nós, a despeito do que fazemos, somos mais importantes né, do que os nossos atos. É mais importante o meu coração, a minha entrega, do que só o meu ato de adoração, ou a minha música. Né? E naquela época não tinha muito de louvor como a gente tem hoje, né? Sim. Antes do culto, assim. Então acho que é importante pontuar, assim... Óbvio, a gente não precisa se prolongar só nesse assunto, tem muita coisa para falar ainda, mas é importante pensar que quando Jesus falou isso, não tinha ali o pad rolando, não tinha ali a bateria. Tinha esse formato, né? Não tinha esse formato, cara. Era muito mais a respeito de conhecer a vontade de Deus, quem ele era, e viver uma vida de entrega em relação àquilo, em todas as áreas. E hoje, para nós, isso se estende também, mas não exclusivamente, ao momento do que antecede a palavra no culto, né? Antecede a oferta, enfim. Cara, legal. A gente falou um pouquinho sobre conhecermos, né? Então, contemplarmos Deus. Falamos sobre o fato de que Ele está mais interessado em quem somos do que aquilo que fazemos no nosso momento de louvor. Perfeito. E a gente falou um pouquinho sobre formato, né? De que, especialmente para esse texto que a gente está usando como base aqui, de João 4, não tinha o formato que a gente tem hoje em dia, né? Então, meio que a gente está dizendo que hoje em dia a gente tem mais caminhos que possibilitem, pelo menos no nosso momento congregacional, a nos conduzir para esse momento de adoração, né? Agora, cara, como que a gente então traz isso para nossa vida fora daqui? A gente está em casa e a gente
na nossa integralidade, né? Que a gente falou, Perfeito. da gente adorar a Deus na nossa integralidade. Como que a gente pode desenvolver, então, essa nossa vida de adoração agora no nosso secreto, na nossa casa? Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, a gente tá até conversando esses dias, nem falando sobre a live, mas falando sobre como o momento do louvor, agora falando do momento que antecede a palavra, geralmente, ali, aquele momento que a gente toca as músicas e adora o Senhor através das canções, o como ele é algo que envolve a nossa alma também. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque acho que as pessoas tentam só adorar através das canções tal, no espírito e tal, mas o que eu quero dizer acho que é importante as pessoas, de maneira prática, assim, em primeiro lugar, criar um ambiente onde as suas emoções estejam favoráveis a adorar o Senhor. Então, o que eu quero dizer, poxa, se resguarda, como fala? Se retira num ambiente mais tranquilo, coloca uma música que toca no seu coração. A gente tem várias escolas, né, na igreja. Tem gente que é mais das antigas, tem gente que é mais... Os jovens são mais do worship, tem gente que é mais do gospel, black music. Cara, qualquer que seja a maneira como você se encontra com o Senhor, através da sua alma, né, na sua musicalidade, na sua... Cara, tenta participar nesse momento com isso também diante do Senhor. Então entra no seu quarto, coloca uma música que toca no seu coração, alguma musicalidade, alguma playlist que faz sentido com relação ao que as suas emoções se sentem tocadas. E através daquilo se deixa ser conduzido pelo Espírito, sabe? Sim. Então acho que... Com as suas vivências, né? Exatamente. Acho que, de maneira sintetizando tudo que eu falei, acho que a gente não tentar também separar as nossas emoções e almas desse momento. É importante. Senão, eu sempre falo, senão é só pegar e recitar ali as canções. Pega a letra da música, recita. Sim. Existe um papel da emoção. Então, acho que, em primeiro lugar, de maneira bem prática, não tira da jogada isso. Tenta priorizar isso. A gente como ministro de louvor, a gente pensa nisso, né? Claro. Como que eu consigo atingir a alma da pessoa também? Às vezes, poxa, a pessoa não tem ainda o Espírito Santo, mas ela se abre ao Espírito Santo através do toque que ela recebe na alma dela. Sim. Poxa, o Diegão conduziu aquela música lá e foi com tanta verdade, foi com tanta excelência, foi com tanta intencionalidade que aquilo me tocou. Talvez só na minha alma, mas aquilo me fez me abrir para poder a mensagem penetrar e fazer a transformação. Sim. Óbvio, o Espírito Santo que faz a real transformação, mas acho que seria o meu primeiro ponto. Assim. Sim. Nós somos cooperadores, então, né? Perfeito. Nós estamos contribuindo para que para essa construção de um lugar de adoração. E aí é legal que você fez o link tanto com o que acontece aqui e de maneira prática a gente também pode construir esse ambiente, esse lugar de adoração também na nossa casa. Só usando um exemplo sobre isso, existem músicas, né, usando a música como esse combustível, talvez, que mexem comigo de uma maneira diferente. Então, toda vez que eu vou me separar para um momento de oração, de devocional, e eu quero ter um tempo de adoração, eu coloco especificamente aquela música para que eu prepare o meu coração e a minha mente para aquele momento. Muito bom. Para aquele momento. É importante a gente ter consciência de que não é a música que faz, não, é o Espírito Santo que faz. Uhum. Mas eu sei que aquela música ou aquela forma ali pode contribuir para que a minha mente e o meu coração estejam mais conectados e talvez mais sensíveis para aquele tempo de adoração, para ouvir a voz do Senhor e tudo mais. E é muito legal, eu já pude falar sobre isso algumas vezes na internet, assim, de como eu, em alguns momentos, falando sobre o formato, fui tocado por Deus com uma música que não era uma música convencional de um momento de adoração, né? Das nossas formas. Né? A gente falou, o pad, uma música mais calma. Que é o comum, né? Que é o comum. De repente eu estava ouvindo uma música extremamente animada, mas aquilo foi me conduzindo para um momento de alegria na presença de Deus, porque existe essa diferença, né? Sim. Dessa alegria, que é só uma alegria na alma, mas uma alegria no espírito. E de repente... mesmo com uma música super animada, eu estava em lágrimas, porque aquilo me conduziu e abriu meu coração e a minha mente para poder experimentar uma adoração sincera diante do Senhor. Não só que mesmo com a música animada, eu estava com o coração rasgado na presença de Deus. Se for pensar, a palavra que a gente lê, né, a linguagem, é uma codificação da revelação gigantesca de quem Deus é. Sim.
Então, o que eu entendo é que Deus, ele se usa de ferramentas humanas para se comunicar com os homens, né? Aham. Por que não ele pode se usar de ferramentas humanas através da alma para poder tocar no espírito do homem? Entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim. Tipo, a palavra, querendo ou não, você olha Salmos, você olha Provérbios, são poesias, Sim. sabe? São palavras de sabedoria. Então, assim, eu acho que é muito bom o que você falou, porque a gente tem que parar também de demonizar o papel da alma na adoração. Né? Sim. Tipo, você falou de um exemplo, eu lembro de uma vez que eu estava ouvindo uma música que eu acho, vou ser vulnerável, que eu acho até, se eu fosse olhar friamente, meio tosca, assim, a música, ela, o cara no meio da música começa a cantar 1, 2, 3, 4, tipo assim, como se fosse uma criança brincando de esconde-esconde, e eu não gostava dessa música, e um dia eu tava ouvindo, e eu já tava ali no ônibus, no caminho pro trabalho, ouvindo algumas músicas que tocavam no meu coração e tal, e aquela música começou a tocar e por algum motivo, a construção da ideia da música mexeu na minha alma e fez sentido para mim. E ali me abri para o Espírito Santo no meio da rua, tive um baita do encontro com Deus, de uma maneira também não convencional. Sim. Mas, de novo, foi através da primeira minha alma sendo quebrantada e o Espírito Santo ele foi conduzindo ali, e eu me permiti ser conduzido por ele através das canções e permitir aquilo ganhar forma em mim, até que uma música que não era o papel dela, teoricamente num culto, por exemplo, eu não colocaria como uma música de adoração ali, pede, mais tranquila de contemplação, ela me tocou e me fez ter um encontro profundo com o Senhor, né? Então, enfim, eu acho que é um conselho para você ter em casa, né? Tipo assim, começa sempre com músicas que fazem sentido para você, né? Eu sou muito assim, quando às vezes eu tô mal, às vezes parece que a nossa alma tá falando mais forte, né? Nossa carne, a tristeza, ou às vezes a insegurança. Eu sinto algumas músicas que elas tocam em algo relacionado à minha história, às vezes marcou um momento da minha vida, e eu sempre recorro àquela playlist, aquelas músicas, porque é um começo, para eu me quebrantar, eu tirar aquela superfície de dor ou de mágoa que tenha e permitir que me permitir ser um solo mais maleável para o Espírito Santo. Né? Sim. Falei demais. Não, legal. Então, pensando então nessa aplicação prática para a sua vida, e para esses momentos de adoração com música, então comece, a dica do Lucas aqui é começar com músicas que façam sentido para você, que toquem a sua alma e que possam preparar o seu coração e o seu espírito para entrar num lugar de maior profundidade na sua adoração e nessa sua experiência com Deus. Uma segunda coisa que talvez eu poderia dizer é nós sempre trazermos à memória o sacrifício de Jesus. Muito bom. Né? Eu gosto de falar muito sobre adoração partindo da ideia de que o céu é um modelo. Uhum. Né? Então, quando nós vemos a oração do Pai Nosso, Jesus fala, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Sim. Então ele apresenta, existe um lugar onde a sua vontade já é cumprida de maneira plena. Uhum. E esse lugar é o céu. Então o céu se torna um modelo para tudo. E quando nós olhamos para o céu, se a gente for para Apocalipse, e a gente vê as visões que João teve, ele vê uma adoração já dos seres celestiais que centralizam Deus. Deus está no centro de todas as coisas e que apontam para o sacrifício salvífico de Jesus. Né? Então eu acho que um segundo passo importante é nós sempre, ou um segundo, não um segundo, né? Mas um próximo, um outro passo, é nós sempre olharmos para o sacrifício de Jesus. Né? Tudo que nós fazemos é uma resposta ao amor de Jesus. Ele nos amou primeiro, o João fala isso. E tudo que nós fazemos é uma resposta desse amor. Então, toda vez que a gente para olhar para o sacrifício de Jesus e a gente olha como o amor de Jesus nos alcançou, isso gera em nós um combustível para que nós possamos expressar o nosso amor de volta. Nunca de maneira igual, mas pelo menos é um combustível, uma faísca, para que a gente olhe para o sacrifício redentor de Jesus e fale, uau, ele me amou tanto e eu quero responder a esse amor. E aí então a nossa adoração flui, seja através da canção, seja através de uma oração, talvez seja num momento só de lágrimas e de se prostrar ao Senhor, mas ela já flui desse lugar. Né? Eu acho que até um terceiro ponto, pegando o gancho que você falou, dessa adoração em lágrimas, muitas vezes, porque eu acho que a gente, na nossa tradição de fé, às vezes se acostuma a querer ter uma melhor versão de nós para entregar ao Senhor. Então, se eu vou adorar a Deus, eu quero adorar, eu quero ser aquele adorador que está
com lágrimas de alegria, e eu quero me derramar, e eu quero que cada palavra que sai da minha boca seja regada com toda a emoção que eu tenho. Então, se eu falar que eu amo a Jesus, eu quero que o meu corpo inteiro e as minhas emoções inteiras, todas as minhas emoções, testifiquem isso. Mas acho que você não me deixa mentir, que a gente conduz a adoração, a gente sabe que, cara, é a minoria das vezes. Muitas vezes, não falo minoria das vezes, mas muitas vezes a gente não tá nesse lugar. Sim. Tipo, você fala, cara, a minha alma tá gritando pra mim mesmo que Deus não é bom. Mas aí entra esse exercício de falar, mas eu sei que ele é bom. Sim. E a minha adoração não é pautada na minha alma. Então parece até ambíguo, porque a gente começou falando do papel da alma. Mas a alma, ela prepara para esse lugar que tem que ser adoração, que é em espírito. Sim. E no espírito existe a convicção de que Deus é bom. E por mais que minha alma tente me convencer que não é, eu me posiciono em relação àquilo que meu espírito me convence. Ele é bom. E aí entra às vezes, e aí de maneira prática, a dica de, cara, seja vulnerável no seu momento de oração. Então, de adoração, né? Você tá lá e a música canta, és fiel em todo tempo tu és bom, e você não sente isso, cara, não tem problema você se derramar e falar, Deus, eu não sinto isso, mas eu creio nisso. E muitas vezes, cara, vários momentos, a minha adoração, ela não tinha palavra. Era um lugar de quase que tensão em relação àquilo que a minha alma dizia a respeito de Deus e aquilo que o meu espírito falava sobre ele. E, enfim, acho que seja vulnerável. Acho que talvez seja a terceira, um outro ponto. Seja vulnerável, porque eu falei isso uma vez, recentemente, quando eu preguei sobre adoração, eu falei que mais vale uma adoração genuína do que uma falsa adoração. Né? Sim. Uma adoração, uma murmura, posso falar assim? Uma murmuração genuína do que uma falsa adoração. Para Deus tem mais valor. Cara, é legal como isso a gente falando de adoração e falando então do amor, né? A gente volta para um lugar interessante que a gente já falou no começo, que então se posicionar sobre uma escolha. Né? É como o casamento. Muito bom. Né? Tem dias que existe a tensão, mas essa tensão não diminui a escolha que você fez em amar aquela pessoa, em caminhar junto. Quando nós olhamos para Deus e vemos, então, esses momentos onde a gente está de tensão, onde você quer cantar que Ele é bom, mas na alma você viveu situações que dizem talvez o contrário. Mas você fala, não, mas eu me posiciono como adorador, entendendo que a despeito do que eu sinto e da situação que eu estou vivendo, Deus é bom. Então, eu adoro a esse Deus e declaro a bondade dele, mesmo que eu não viva isso, eu sei quem ele é, a despeito do que eu vivo. E a gente coloca a nossa adoração, então, num lugar não circunstancial. Perfeito. Não movido pela circunstância. Naturais, né? Circunstâncias naturais. A gente coloca essa adoração, então, num outro lugar. É isso aí. E é o que a gente pode experimentar na nossa vida fora desse ambiente de culto. E querendo ou não, com o tempo, esse lugar te molda. E, de certa maneira, aquilo que você diz não sentir, com o tempo você começa a sentir. Pelo menos eu sou assim em adoração. Eu falo, Deus, eu não consigo sentir, mas eu creio. E eu me posiciono tanto nesse lugar de tensão, que às vezes é até meio dolorido. Tipo, para ser bem sincero, se uma mãe que perdeu um filho, pra uma mulher for traída e cantar que Deus é bom, dói. Dói no nosso ego, dói na nossa alma, dói em lugares que a gente nem sabe que existe dentro de nós. Mas a fidelidade em permanecer nesse lugar é da onde eu acho que sai a maior unção, assim, sabe? O sacrifício de adoração. E acho que Deus honra muito isso, de maneira que quanto mais a gente se posiciona nessa tensão, mais ele convence, inclusive, a nossa alma disso. Tipo, não sei se você já viu isso, que às vezes você ora tanto uma coisa que parece não ser verdade pra você na sua alma, mas você se posiciona naquilo que parece que aquilo acaba te atingindo e você fala, mano, eu sei que ele é bom. Agora, não só o meu espírito sabe, mas eu sinto que a minha alma foi atingida com essa verdade. Parece que ela ganhou forma dentro de mim. Então, tipo, é até uma ferramenta da gente ministrar nossa alma, né? E eu tô lembrando aqui de Davi, né? Nos Salmos, tem aquele salmo clássico que ele começa falando, os meus inimigos me cercam e eu tô sendo atingido. E ele começa, é quase uma lamentação, assim, né? E aí, isso aponta para esse lugar de vulnerabilidade, mas na sequência ele intervém, fala, não, opa, peraí, por que te abate a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera no Senhor, por certamente eu ainda o louvarei. Então, isso revela, acho que, um modelo para nós, né? De que ser vulnerável, tem um lugar para ser vulnerável, mas essa vulnerabilidade tem que ser submetida a uma convicção no espírito de quem Deus é, né? Eu ia falar exatamente sobre isso, sobre a nossa, de submetermos a nossa alma
ao Espírito Santo de Deus, assim, né? A essa certeza. É. Eu sinto na minha Aham. alma uma coisa diferente, mas eu creio no meu espírito e Uhum. declaro aquilo que a palavra diz a respeito disso, e a minha adoração deixa de ser circunstancial, né? De maneira humana. Bom, diante de tudo que você ouviu aqui, a gente quer só sintetizar para você que deseja experimentar uma vida de adoração, deseja iniciar ou voltar para uma vida de adoração na sua casa. A gente quer então só fazer um resumo do que a gente disse aqui. E talvez o primeiro passo, conforme o Lucas falou, é você iniciar esse tempo de adoração com música, com algo que faça sentido para você. Ou músicas que tenham a ver com a sua linguagem, ou que façam parte da sua história. Acho que em segundo lugar, você falou algo muito importante sobre você entender que a sua adoração é uma resposta. Aquilo que Jesus fez, né? Então, medite sobre o sacrifício de Jesus, sobre o quão você não era merecedor de tudo que a gente tem acesso nele e permitir que isso te gere um constrangimento que vai ser o combustível para a sua resposta em adoração, né? E esse é o segundo passo. E o terceiro passo é para que você seja vulnerável. Uhum. Existem dias que você não está bem. E esse não estar bem não pode te paralisar na sua adoração. Bom, então é isso. Continua acompanhando todos os vídeos que sairão a respeito da nossa campanha. Não esqueça também que na quinta-feira agora, às 20 horas, no Zoom, nós estaremos juntos, teremos um encontro ali para tirar dúvidas e para a gente crescer um pouquinho mais. Deus abençoe. Deus abençoe.